Um abraço, torcedor. Começa aqui na TV Estrada Real, o programa 10 em Bola. E hoje, muita notícia, muita informação. Olha só as manchetes, né, que vão ser notícia. Vamos falar do futebol de Barbacena, vamos falar também, né, o Cruzeiro perdeu 2-0 e agora está fazendo as contas, né? A coisa ficou feia para a equipe. Será que o Tostão até agora não compareceu? Será que ele vai vir hoje na bancada 10 em Bola? E o Galo bonito ontem, né, depois está perdendo, vira e depois cedeu o empate. Vamos falar também dos panoramas, o Renato Augusto com os gols, né, dos principais campeonatos aí também, Libertadores da América. E começando a nossa primeira bloco aqui no 10 em Bola, é o futebol de Barbacena e região. E eu tenho, né, hoje aconteceu, volta às 17 horas, a posse do Conselho Municipal de Esporte. Isso vai ser muito importante para o esporte em Barbacena, porque esse conselho que vai gerenciar, né, o orçamento do esporte em Barbacena. Na segunda-feira a gente tem mais detalhes sobre esse do conselho. E hoje eu recebo mais uma vez o árbitro Chita, nosso querido Edson, né, o nosso querido Chita, que vai contar para você, o telespectador, o que vai acontecer neste final de semana no futebol de Barbacena e região. Boa noite, Chita. Boa noite, Beto. Boa noite, telespectadores. Mais um imenso prazer estar aqui novamente com você, Beto. E já começando aqui, Beto, com o campeonato de categorias de base da LDB 2014, já estamos na segunda rodada neste próximo sábado, agora dia 15 de março. Categorias infantil e juvenil, às 9 horas e às 10h30. Tuguriense em Santa Bárbara do Tuguro e Bertioga, lá em Santa Bárbara do Tuguro, no Municipal, viu, Beto? Em Campo Lide, 7 de setembro, embaixo do 7 de setembro de 12 de Campos, em Campo Lide. O campeonato de Master, o quarentão da LDB 2014, na sua quinta rodada, neste próximo sábado, dia 15, a partir das 15 horas. O Olympique e Capela Nova, no Zezeca Moreira. Carandaí e RHZ lá no Major João Rocha. 7 de setembro, Esparta no Ildefonso Silva, em Duro de Campos. O Andaraí e o CFC no Walter Antunes, ao domingo às 10 horas da manhã. Campeonato de Massa do Cinquentão, Beto, mais uma vez na sua quarta rodada também. Tá bombando. Muito bom, viu, Beto? E tiramos os tigres de bengala, né? Saíram da jaula, né? Isso é importante para nós. O RHZ em frente ao Santo Antônio e o Andaraí com o Benfica, o Vila do Carmo e o América, o grande clássico da regional, viu, Beto? E o Industrial e o Olympique. É jogo, né, Chico? Já teve. Isso. Casa cheia. Clássico vovô, né? Clássico vovô. Industrial e Olympique lá no estádio Tiradentes, na cidade de Ressaquinha. Isso é o cinquentão. É o cinquentão, o pessoal do cinquentão. E a Copa Barbacena de Futebol 2014, Beto, na sua 7ª rodada, domingo, dia 16 também, a partir das 10 horas. Na chave A nós temos a Jaques Aliança, Casa Verde, Novo Horizontino e Piranga e Olaria. A chave B, a Renovação, União, Mila e Ifa, Real Sapé e Mamonas. Essa a Copa Barbacena, a Copa Barbacena lá, liderada lá por Mauro Chaves, Matheus Schaefer, o Ticão e o Antônio Inácio, aquela turma boa nossa que está sempre colaborando com o esporte regional. E a Copa Barbacena de Futebol, da 7ª rodada, nós acabamos de frisar agora já direitinho, a 4ª Copa de Verão do Galego, Beto. Estou aguardando sua presença lá, viu? Já é a final, viu, Beto? Festão lá no Galego, todo mundo movimentado, o Marcão do Hot Dog, o Wilson Ferreira, toda a comunidade, viu? A gente agradece bastante. O Goiás e o Mercenário na final, às 10 horas da manhã, viu, Beto? Próximo domingo lá, grande festividade na localidade do Galego. Goiás e o Mercenários. Bacana. Tá ok? E o campeonato regional local do Mendonça, mais uma grande atração para nós. Inclusive, Beto, o Valdir vai falar com você aqui, que vai fazer o campeonato do Palmital, e ele tem que ter esse contato com a Correia da Serra, com a Liga do Esporte Barbacena, para dar aquele apoio total, como nós estamos dando aqui na TV para ele aqui, viu? E a grande final, a primeira finalíssima no próximo domingo, Palmital e Cruzeirinho, às 14 horas na localidade do Mendonça. E também, Beto, começou aqui no Cala Boca Bar, na Marquês de Maricá. É uma festa bonita, né? Grande, muito bom. Abraço lá para todos os nossos componentes da Marquês de Maricá. Em especial o Tim, viu, Beto? Dando aquela colaboração especial lá, viu? Na primeira rodada já tivemos, agora é a segunda rodada, às 9h30, Vila da Penha e Nova Tentativa. Às 11 horas, o Flecha e o Renascença. E às 13h30, o Santa Fé e o Arsenal, Beto.
E a categoria de base nós já falamos, né, Beto? Ô, Beto, aproveitar a oportunidade aqui, recebemos um e-mail, Beto, do Samuel Andrade, lá em São Paulo, viu? Ele mora no bairro Jaraguá. A Angélica e o Rildo, em Oliveira, aqui de Divinópolis. O Arnaldo Castanheira e o Aguinaldo Castanheira, na cidade de Frutal, Minas Gerais. Um abraço para todos aí, agradecemos a nossa audiência, viu, Beto? Aquele abraço especial para todos, hein? Muito obrigado. E na internet, né, o torcedor assistindo em todo o Brasil e o mundo, né? Aí a TV Estrada Real e o programa Desembola. Esse é o primeiro bloco. Daqui a pouquinho eu volto com o Renato Augusto para falar aí o que aconteceu ontem à noite. A bola rolou em todo o Brasil, né, e América. Tivemos muitos jogos. Daqui a pouquinho, então, eu volto com o Renato Augusto. Fibra ótica, a revolução na transmissão de dados, voz e imagem. A CityDesk tem a melhor tecnologia à prova de futuro para você navegar na internet com altíssima estabilidade, na conexão esporte técnico avançado, mais segurança através do monitoramento de câmeras por IP, qualidade e desempenho para as atividades online de sua empresa. CityDesk, há mais de 20 anos inovando em tecnologia. CityDesk, sua solução em telecomunicações. Voltamos a apresentar Desembola e agora vamos chamar o Renato Augusto para contar aí o que aconteceu, né, ontem no futebol, Libertadores, teve Copa do Brasil. Boa noite, um abraço, Renato. Abraço, Beto, abraço, amigo da Rede Real. Começou a Copa do Brasil, rodada da Libertadores, campeonatos eletrizantes, começando justamente pela Copa do Brasil. O Palmeiras foi enfrentar o Vilhena, lá de Rondônia, uma viagem longa, desgastante para o Palmeiras. Se estivesse jogando em outro país, não seria tão complicado de chegar. E o Palmeiras venceu, mas venceu só por 1-0, então não eliminou o segundo jogo. Não conseguiu eliminar a segunda partida, porque na Copa do Brasil, nas duas primeiras rodadas, venceu por 2-0, eliminou a segunda partida. Mas o Palmeiras não conseguiu vencer o Vilhena, venceu por 1-0 e traz o segundo jogo para o Pacaembu em São Paulo. Mas, de qualquer forma, uma vitória fora de casa, mas... gente, olha o nome do time, Vilhena, nunca ouvi falar desse time. O Palmeiras bem que podia ter garantido eliminar a segunda partida, mas, já que não deu, vai ter o segundo jogo em São Paulo, vamos ver como é que sai o Palmeiras. Outro que venceu pela Copa do Brasil, pelo mesmo placar, foi o São Paulo. São Paulo enfrentou o CSA na estreia de Alexandre Pato na equipe de São Paulo, como Pato vai jogar, tal, muita festa, muita alegria, mas foi apenas por 1-0 também, porque quem brilhou foi o Oswaldo, nem foi o Pato. São Paulo venceu por 1-0 e também não eliminou a segunda partida, vai ter o jogo de volta no Morumbi, vamos ver como é que reage aí a equipe do São Paulo. Falando agora de Libertadores, começando pelo Flamengo, aí dizia-se, né, Flamengo vai enfrentar o Bolívar no Maracanã, vai ser uma goleada, vai ser 5-0, que nada, rapaz, foi complicado pro Flamengo, porque o jogo ficou em 2-2, o Flamengo saiu atrás do placar, conseguiu fazer o 2-1, mas cedeu um empate para o Bolívar e a situação do Flamengo agora não está muito tranquila mais não, porque o Flamengo, e ainda bem que conseguiu os empates, não estava na lanterna do grupo. O Flamengo tem que reagir, tem mais 3 jogos ainda aí, todos têm, né, obviamente, mas o Flamengo tem que tentar a reação para poder, né, chegar nas fases de mata-mata da Libertadores, já que ontem foi 2-2 e o Flamengo não jogou bem não. Eu não assisti o jogo todo, eu estava assistindo o jogo do Atlético, mas eu fui vendo depois, a altas horas da noite, os comentários, os principais lances. O Flamengo realmente não jogou um futebol de qualidade que poderia ter jogado, enfrentando o Bolívar, um time sem expressão, dentro de casa no Maracanã, que estava com bastantes torcedores. Não estava lotado, mas estava bem cheio. Outro que decepcionou pela Libertadores foi o Botafogo. Jogou contra o Independiente Del Valle e perdeu por 2-1. O Botafogo perdeu, jogando fora de casa. E com detalhe, né? O segundo gol do time estava 1-0 para o Independiente. O Botafogo conseguiu empatar com o Bolívar. Aí teve 2 jogadores expulsos, o Botafogo. De acordo com o técnico, com os jogadores, a arbitragem polêmica. Mas independente disso, teve 2 jogadores a menos do Botafogo. E no finalzinho, lá nos acréscimos, aos 47, o Botafogo tomou o segundo gol. E, enfim, perdeu, estava conseguindo segurar esse pontinho, perdeu o jogo o Botafogo e volta para casa com essa derrota debaixo do braço. Vale lembrar que o Botafogo já está fora das finais do Campeonato Carioca, está apostando tudo na Libertadores e dessa vez perdeu por 2-1 jogando fora de casa.
E falando dos times de Minas na Libertadores, bem, o Cruzeiro, que decepção o jogo do Cruzeiro. Esperava-se que o Cruzeiro pudesse fazer pelo menos em fazer uma grande partida, jogar um bom futebol. Mas aconteceu exatamente o oposto. O Cruzeiro foi lá no Uruguai jogar e perdeu. Perdeu por 2-0. 2 gols do Felipe, que é o nome do jogador, que é brasileiro, está jogando no time uruguaio. E o Cruzeiro, vamos falar a verdade, me perdoe os cruzeirenses da bancada e você, cruzeirense, que está assistindo. Jogou muito mal a equipe do Cruzeiro, nem de longe lembra aquela equipe vitoriosa que foi o Cruzeiro no ano passado, perdeu por 2-0, com direito a ter um jogador a mais, já que o time uruguaio teve uma expulsão, e o Dagoberto perdendo pênalti. Pode perder pênalti de Libertadores, né? Ainda mais nessas condições, precisando de um gol, porque se ali fizesse o gol ia empatar em 1-1. Mas o Cruzeiro apresentou um futebol fraco, pífio, perdeu. E agora vai tentar resolver a situação aqui em casa. E com isso, a Laú venceu o Real Garcilasso e o Cruzeiro agora está na 3ª colocação do grupo. É preciso reagir a equipe do Cruzeiro. E notícias de bastidores dizem que o Cruzeiro, o problema está na grana, porque prometeu-se aquele famoso bicho para os jogadores lá, referente ao título brasileirão do ano passado, e parece que a grana ainda não chegou não. Eu não acredito que seja vingança dos jogadores, não. Mas, presidente, paga logo essa... Porque o presidente disse, o Cruzeiro jogou muito mal. Presidente, todo mundo viu, né? Então paga, faz a sua função, que é pagar os jogadores. E os jogadores, honra a camisa do Cruzeiro aí e vença na Libertadores. Ou então joguem bem, pelo menos. Porque quando o cara perde, mas na raça, o único que estava com raça ali era o Dedé. O resto, me desculpa a franqueza, mas não jogou nada. Só o Dedé mesmo que ainda tinha ali tentando ter raça no time. Mas o Cruzeiro não conseguiu a vitória. Perdeu por 2-0. E o Atlético jogou contra o Nacional do Paraguai, lá em Ciudad del Este. E mesma coisa, esperava-se que o Atlético pudesse ter uma partida melhor. Apesar de que jogou bem. Não vou isentar, não. O Atlético empatou em 2-2 com o Nacional do Uruguai. Com direito ao empate do Nacional, pelo menos foi polêmico, vamos dizer assim, vamos dizer outras palavras. Porque não foi pênalti. A arbitragem deu pênalti lá, que a bola foi mão na bola, e não foi mão na bola nunca, foi bola na mão. E aí, o time do Nacional, que não tinha nada a ver com isso, foi lá, conseguiu empatar a partida em 2-2, deu no que deu. O Atlético perdeu 100% na Libertadores, e com detalhe que eu vou dizer aqui, no segundo tempo, o Paulo Autuori conseguiu melhorar o time do Atlético e muito. O time do Atlético estava fechadinho, o time do Nacional não estava conseguindo fazer nada. O Atlético não estava jogando aquele futebol maravilhoso, atacando o tempo todo, mas estava fazendo um futebol legal, a zaga do Atlético estava fechadinha. Aí veio o juiz e conseguiu estragar todo o trabalho do Atlético construído, já que o pênalti foi no final, os 38, 40 minutos do segundo tempo, e aí não tinha mais tempo de uma reação. Mas, Galo, vamos reagir, vamos fazer um futebol melhor também, jogar no ataque também, não é só na defesa não, para tentar fazer mais gols, porque esse jogo, com certeza, o Atlético poderia ter vencido, mas não venceu. Só terminando, eu mesmo disse aqui na época que começou a Libertadores que a Libertadores esse ano estava mais fraca, estava mais tranquilo. Essa rodada mostrou justamente o contrário. Os times do Brasil, o Atlético Paranaense perdeu, o Botafogo perdeu, o Flamengo empatou, o Atlético empatou, o Cruzeiro perdeu, só o Grêmio que joga hoje que ainda pode manter os 100%. Mas é preciso que respeitem os adversários da Libertadores. Mesmo não estando aí Boca Juniors, os 4 de São Paulo, mas quem está na Libertadores são times bons, mereceram estar lá. Então o futebol brasileiro tem que abrir os olhos para não passar por essa rodada tão decepcionante como foi essa agora. Volto a dizer, Flamengo, Botafogo, Atlético, enfim, decepcionaram. E o Cruzeiro, né, decepcionaram. A você, amigo da Rede A, um grande abraço e daqui a pouco a bancada 10 em bola. Hoje, o mercado de trabalho oferece aproximadamente mais de 200 mil vagas para pessoas qualificadas em todo o Brasil. Aproveite a oportunidade para se qualificar sem a necessidade de local e horário fixo. Venha fazer parte da Solutec Cursos Online. Oferecemos aproximadamente mais de 1000 cursos em diversas áreas e também cursos direcionados para a sua empresa. Para conhecer os nossos cursos e serviços, acesse o nosso site www.solutecinformatica.com.br. Voltamos a apresentar 10 em bola. E agora a bancada 10 em bola. Juninho doente, satisfeito, mas começou o jogo onde perderam. Juninho, boa noite. Boa noite, Beto. Boa noite,
Tostão, boa noite, pessoal da Rede Real. Começamos perdendo, Beto, mas você viu que o Atlético tem um poder de reação muito rápido, né? Virou o jogo e no finalzinho ainda acharam um pênalti inexistente, né, Beto? Você vê que o jogador com a mão encostada no corpo, o juiz achou o pênaltizinho para não sair espancado lá do Paraguai. Eu acho que ele ficou com medo de sair do estádio lá, então deu aquele pênalti, aí ficou 2-2, tranquilo. Política da boa vizinhança, né, Beto? Mas você vê que o Atlético continuou líder do grupo, não abalou a liderança do Galo e não está com 100% de aproveitamento, mas está invicto aí no campeonato, na Taça Libertadores da América. E pelo que parece aí, né, Beto? O arquival aí, eu acho que não passa da primeira fase, não, hein? Ou bota as barbinhas de molho ou não passa da primeira fase, hein, Beto? Eu vou chamar o Tostão, né? Inclusive, eu estava atrasando aqui o programa, porque ele não chegava, entendeu? Eu estava até com medo dele não vir. Mas ele veio, o Cruzeiro perdeu 2-0 e hoje nos principais jornais, aí o Marcelo Oliveira, a diretoria, fazendo as contas. Boa noite, Tostão. Boa noite, Beto. Boa noite, Juninho. Amigos aí da Rede Cidade Real. Vamos aqui, né? Falar sobre o Cruzeiro que, infelizmente, perdeu, né, na terça-feira. A falha lá do Fábio, no gol de falta, falha da defesa no segundo gol. E o Cruzeiro agora tem que lutar, né? Se quiser a sua classificação, tem que correr atrás aí dos jogos que vão ser realizados aqui em Belo Horizonte para tentar aí conseguir, né, os pontos necessários para a classificação dentro da sua chave. E uma coisa interessante, Tostão e amigo da TV Estado Real, o torcedor, né, do Cruzeiro ficou apreensivo porque surgiu aí vários zum, né, falando que o pagamento está atrasado. Você vê os principais jornais de Minas Gerais, quando faz aquela avaliação do jogador. Nessa partida que o Cruzeiro perdeu 2-0, não teve nenhum bom, todos ruins. É uma coisa, assim, até interessante, né? Numa partida o time dá um apagão. Realmente o atraso, né, na premiação do Campeonato Brasileiro realmente é verdade. O presidente do Cruzeiro... Mas você acha que isso aí pode ter afetado o time lá? Não, isso eu não acredito. Tem algum racha no Cruzeiro? Não, o Cruzeiro, o jogador que se preza, jogador profissional, não entra em campo. Não entra em campo de corpo mole, fazer uma partida ruim, né, para a sua equipe só porque não recebeu. Isso eu não acredito, não. Foi realmente falha da equipe. O Cruzeiro jogou mal. O presidente tem razão. O Dagoberto achou ruim porque o presidente disse que nenhum jogador, né, se sobressaiu dentro de campo. E é verdade mesmo. Todos os jogadores do Cruzeiro jogaram mal. A dele da penalidade máxima quis mostrar a categoria, né? Até ele tentou colocar a bola no cantinho direito. É brincadeira, Beto. Brincadeira. Jogador profissional. O Libertador tem que bater com força. Jogador profissional, né, igual o Dagoberto, jogador que já passou por outros clubes também. Não se pode perder um pênalti igual ele perdeu. Se tivesse chutado na trave, o goleiro defendido, tudo bem. Agora, bater o pênalti pra fora, isso é lamentável. O Juninho só fica olhando, né? Tá olhando. E o Galo? Né? O que você tem que falar? Teve corpo mole lá dos jogadores do Cruzeiro? Do Cruzeiro teve corpo mole demais, mas do Atlético teve corpo mole não, Beto. O Ronaldinho dando passe. O Ronaldinho deu passe pro gol, você viu que muita gente criticou aí do Ronaldinho, falando que ele estava sumido aí em campo, mas o Ronaldinho a gente sabe que é um excelente jogador, né, Beto? E buscou mesmo a vitória, você viu que ele tentou falta, tentou dar o passe pro gol, deu o passe pro gol, né? O Ronaldinho ainda é uma pessoa de grande expressão em campo, você vê que... Aonde que ele chega é festa, né? É festa, você vê que os torcedores, mesmo dos times adversários, ainda conduz o Ronaldinho como um ídolo, né? Sem dúvida. E a gente viu do Cruzeiro lá, Beto, que, daqui a pouquinho o Tostão vai até falar, mas você viu o gramado, o campo, pequenininho, parecia campo de futebol society. Beto, eu vou falar a verdade, eu até na hora tava vendo o jogo, com todo respeito aos times de Barbacena, mas estava parecendo até o campo do Olympique ali, Beto, e a torcida tava igual do Olympique também, meia dúzia de cada lado com lençol lá, que não tinha nem... Falando em lençol, né, Beto, acabou o estoque de lençol e chapéu aqui da cidade de semana, não foi? Ué, você tá doida?
Aquele segundo gol que o Cruzeiro tomou lá, teve lençol, chapéu e deixa que eu chute. Que é isso, gente? Que time que é aquele? Ninguém conhece. Aquele lá é pior do que aquele time do Raja Casablanca, que o Bruno sempre fala aqui, hein? Muita coisa pior. Muita coisa. E o Bruno fala muito do terceiro lugar. Desculpa aqui, só um lembrete. O Cruzeiro está em terceiro lugar. Na Libertadores. Que isso, mas o terceiro não é do Atlético? O Mineiro está em primeiro. Mas você vê, o que a gente vai focar agora? Inclusive hoje, pela manhã, né, eu estava vendo um programa e falando que o Cruzeiro agora vai ter que optar, escolher, né, entre o Mineiro e a Libertadores, porque os jogos vão coincidir. E agora, o que vai fazer? O Cruzeiro vai focar o Mineiro ruralzão? Eu quero saber dos que estão aqui. Ou da Libertadores? Porque o próprio Marcelo hoje, no site, no jornal, já está dizendo que vai priorizar agora a Libertadores, vai colocar aquele segundo time do Cruzeiro no Campeonato Mineiro e aí focar a Libertadores, porque agora não pode perder mais. Não, para jogar contra o Tombense, na última partida aí do campeonato. Não, e para jogar contra o Tombense, né, lá em Tombos, né, às 16 horas agora, não precisa colocar o time titular mesmo, não. Um time que já está classificado no Campeonato Mineiro, classificação essa conseguida antecipadamente, e o Cruzeiro tem que olhar agora o lado da Libertadores. Não tem que poupar realmente os titulares, colocar o time reserva contra a equipe do Tombense e depois, para garantir vaga no grupo 5, né, o Cruzeiro tem que vencer o Defensor, né, na quinta-feira, depois vencer o Real Garcilaso, né, e pontuar diante da Universidade do Chile. Então são 3 paradas difíceis que o Cruzeiro tem. Agora, em compensação, tem jogo no Mineirão. Tem 2 jogos. 2 jogos no Mineirão, agora, né? Contra o Defensor e com o Real. Aí depois vai jogar contra o Universidade do Chile, lá no Chile. Lá no Chile. E a classificação é 2. Mas é importantíssimo a equipe classificar em primeiro lugar. Não, é importante a classificação em primeiro lugar. O Cruzeiro, né, que estava em primeiro, agora é o terceiro. Né? Então, lamentavelmente, porque ele tinha conseguido o primeiro lugar depois daquela goleada. O saldo de gols ajuda muito. Agora vai, impede. Aquela goleada do Cruzeiro, né, no Mineirão 5, ajudou. Né? Ajudou, ué. Estava em primeiro lugar. Senão ele estaria em último. Estaria em último. Não tivesse. Agora é o seguinte, agora é vencer e vencer. Não tem outra alternativa. Tem que vencer e principalmente tentar vencer as 3 partidas. E aproveitando, antes do Juninho dar a sua opinião, ontem foi bonito, foi o América, viu? O América ontem venceu 2-0, o Balbina perdeu um pênalti. Né? Que tá ficando comum isso aí, né, Beto? O Balbina tá perdendo pênalti constante. Então, o América 2-0 e ele voltou, já está agora em 4º lugar no campeonato, então só depende agora do América nessa última rodada para sua classificação, né? Ontem mudou, né? A outra briga tá o Tupi e o Boa. Tupi e Boa Esporte. E a gente tava vendo lá ontem, pelo que parece aí, né? Vai dar Boa Esporte, né, Beto? Porque eu acho que é um time, assim, bem certo, um time bom. Que vem aos longos anos, né? Desde a sua fundação lá em Varginha. Ele é um time que vem crescendo, né? Vem ascensão no campeonato. Você vê o caso do jogador do Cruzeiro. Né? Não é que o Tupi não venha também, inclusive ontem o Tupi classificou pela Copa do Brasil, 2-0, né? Ganhou 2-0 na casa do adversário, já eliminou o jogo aqui em Juiz. Da volta, exatamente. Você vê que o Tombense também jogou com 13 da Paraíba, 1-1, né, Beto? Então, assim, foi um resultado bom pro Tombense, que é a primeira vez que participa de uma Copa do Brasil, né, Beto? Então você vê assim que os times mineiros estão sendo bem representados, vamos dizer de passagem. A gente tem que falar não só do Atlético, Cruzeiro e América, que são os times da capital em conhecimento, né, de status no cenário nacional, mas agora a gente também tem que falar do Tupi, do Tombense e de todos os outros times que estão chegando pelos cantos, né, Beto? Eu acredito que isso aí é melhor pro estado de Minas, né, Beto? Sem dúvida. Que pro estado de Minas aqui, o que a gente quer... Temos bons estádios no interior de Minas, tem Juiz de Fora, tem Varginha, o da Caldense é muito bom, né? Com certeza. Então, quer dizer, o futebol, né, nunca vai, mas você vê que a participação dos times, né, já na Copa do Brasil, já tem mais times, né, Mineiro, isso mostra aí, né, a evolução do cenário mineiro. Cenário mineiro.
Mas eu quero saber do Carlos Alberto também. Ontem, né, o Flamengo, e o Botafogo, né, na sua participação da Libertadores. O Flamengo ontem, como é que foi o jogo do Flamengo? Roberto, o Flamengo ontem foi terrível. Não é? O Flamengo virou o placar, estava perdendo por 1-0, conseguiu virar o placar. Agora, o Muralha, pelo amor de Deus. Não é Muralha, não? Não, tá doido. Foi um time que se preze, igual o Flamengo, né? Jogar com tal de Muralha, João Paulo lateral esquerdo, aí é brincadeira. Aquele Muralha tem que levar ele numa fábrica de carne e colocar lá pra moer e jogar fora. Porque aquele cara é ruim demais. Tá igual o Egídio, né? Igual o tal de Egídio lá no Cruzeiro também, nossa senhora. Então o problema do Flamengo maior ontem foi os passes. Entendeu? A defesa custava sair em velocidade. Na hora que se lançava uma bola no meio de campo, não tinha precisão nos passes. E com isso o Flamengo empatou, né, dentro do Maracanã. E pelo menos com o empate ficou em segundo lugar. A vantagem do Flamengo foi essa. Ficou em segundo lugar. E agora, você falou do Botafogo. Perdeu 2-1. O Botafogo perdeu, né, por 2-1, mas continua em primeiro. Apesar da derrota, o Botafogo é o primeiro colocado ainda na sua chave. Juninho, Libertadores, então o Atlético aí, o líder absoluto, né? E aí o confronto, né? Vai ser o segundo lugar no Campeonato Mineiro. E o Paulo Autuori agora parece que o torcedor já está tendo aí uma confiança no Paulo Autuori. O Paulo Autuori começou a mexer bem no time, né, Beto? Você vê assim que as substituições que o Paulo Autuori tem feito, tem surtido resultado. Você vê ontem que até tirar o Ronaldinho de campo, ele tirou, né? Substituído. Você vê assim, você conseguisse... Se fosse um treinador que não tivesse nome, ia ser uma crítica. Nossa senhora. E você vê assim que o Ronaldinho saiu, gostou da substituição. Você vê que na hora que entrou... Estava cansado. Ele estava cansado e você vê na hora que entrou o novo jogador, resolveu o problema, não deixou cair a peteca. Você vê que o Atlético continuou mantendo o mesmo ritmo de jogo. O que atrapalhou o Atlético foi aquele gol aos 41 minutos, que pra mim, né, não foi pênalti, que foi um pênalti achado, igual a gente comentou aqui um pouquinho atrás. O juiz quis fazer a política da boa vizinhança e não saiu com uma derrota lá, que senão o Atlético estaria com 100% de aproveitamento, com os 9 pontos aí da tabela, primeiro lugar geral na Libertadores, né, Beto? Que, de novo... É um dos assuntos que os clubes brasileiros têm que se preocupar com a arbitragem. Se bobear, eles perdem o campeonato por causa da arbitragem. Exatamente. Eles parece que não gostam do futebol brasileiro. Exatamente, e porque sabe que se chegar... Da zebra, né? Exatamente. Você vê que o Atlético ano passado teve vários erros de arbitragem que quase tirou o título da Libertadores do Atlético, né? E foi sorte do Atlético correr atrás mesmo do prejuízo e mostrar que estava lá em jogo, querendo jogar a bola, querendo ser campeão da Libertadores. E eu acho que esse ano, apesar do Atlético não estar com um time assim, 100%, que eu ainda falo que ainda tem muitas posições ali que precisam de uma mexida, o Atlético é um forte candidato ao bi da Libertadores. Agora o Carlos Alberto, nós estamos chegando no final, e vou dar de presente para o Carlos Alberto, uma calculadora, né? Porque o Cruzeiro agora tem que ficar na Libertadores, tem que fazer os cálculos, e mais uma vez, obrigado a sua participação aqui no 10 em Bola, né? Vem aí, né, mostrando aí os seus... como torcedor cruzeirense, os seus conhecimentos na área esportiva. Beto, agora vamos torcer, né, para que o Cruzeiro possa ganhar aí do Defensor, do Real Carlos Lasso, né, lá no Mineirão, e depois pelo menos um pontinho, né, lá no Chile, da Universidade, lá no Chile. E eu quero aproveitar aqui, Beto, um abraço. Mandar um abraço para o doutor Ronaldo Bianchetti, cruzeirense doente. Cruzeirense doente, doutor Ronaldo Bianchetti. Um grande abraço para ele. Falou, um abração então. Abraço. E Juninho, então você dá a calculadora para o Tostão? Roberto, eu vou torcer o seguinte... Esse pontinho que ele queria lá no Chile, eu acho que ele vai ficar -3, tá, Beto? Então eu vou torcer por esse -3, pro Cruzeiro nem passar da primeira fase, apesar de eu querer o futebol mineiro em destaque aí, mas é um time de peso, de expressão
na Copa. E eu não quero que o Atlético encare ele assim toda hora, não. Mas se quiser encarar também, porque vem o Cruzeiro, que a gente não tem medo de Cruzeiro. O meu abraço de hoje vai para a turma lá da Serrana, tá? Que é muito amigos meus. E o Juninho Mariquita ali do espetinho ali Juninho Mariquita. Ali do espetinho do São Sebastião ali, que é um atleticano roxo. Juninho, ó, vamos ver a final aí, hein? Prepara. Então tá. Eu agradeço aí você, né? E a gente volta na segunda-feira, nesse mesmo horário, com o programa 10 Embora. Um abraço, torcedor.